Meus irmãos, minhas irmãs, que alegria estar aqui mais uma vez com vocês no Palavra Encarnada. Josimar Andrade, seminarista da Arquidiocese de Fortaleza, membro da Obra Lumen. Vamos pedir a presença do Espírito Santo em nosso meio. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra, oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Nós te pedimos, ó Espírito Santo, que ilumine a nossa inteligência, a nossa vontade, para, escutando a palavra de Jesus, possamos converter os nossos corações. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem, amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes as vossas consolações. Ai de vós, que agora tendes em fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis lutos e lágrimas. Ai de vós, quando vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, se o bom combate eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Dizia aquela música bela, né, que a gente medita. Jesus hoje, ele fala, é o conhecido Sermão da Montanha de Mateus, quer dizer mais em inglês, se encontra em Lucas. E Lucas não fala do Sermão da Montanha, fala de um sermão na planície. É por isso que Jesus levanta os olhos para os seus discípulos. Claro, os dois evangelistas, eles têm intenções diferentes ao localizarem locais diferentes esse mesmo sermão, não é? Mateus, que se dirige a uma comunidade judaica, quer mostrar Jesus como um novo Moisés. Assim como Moisés sobe a montanha para poder receber a lei de Deus e entregar ao povo, Jesus, o novo Moisés, que liberta do verdadeiro êxodo, do pecado, na montanha proclama a vontade de Deus, a lei de Deus, que é o sermão da montanha. Lucas, mostra Jesus numa planície, ou seja, Jesus rebaixado no mesmo nível dos seus discípulos, mostrando o realismo da encarnação. A humanidade de Cristo que perpassa a humanidade de todos aqueles que estão ali. Ou seja, é uma lei que não atinge somente aqueles escolhidos, mas é uma lei, vamos dizer, universal. É uma lei planificada, vamos dizer assim, né? E ele começa assim, levantando os olhos para os seus discípulos, né? De certo modo, Jesus está abaixo deles. Se ele levanta os olhos, ele está abaixo. E ele começa com um determinado nível de afirmações que podem parecer contraditórias. Bem-aventurados os pobres. Bem-aventurado os que choram. Bem-aventurado quando tendes fome. Como assim? Bem-aventurado, a palavra significa feliz. E Jesus quer mostrar que a verdadeira felicidade não se constrói pela multiplicidade de prazeres. Porque ter fome, ser pobre, não se caracteriza como algo prazeroso. Jesus está mostrando que a verdadeira felicidade é a realização daquilo para o qual nós somos criados para ser. Realização de um amor tão profundo que é capaz de se fazer pobre, de chorar pelas misérias da humanidade, de se sentir frágil e sentir fome, porque ele mesmo foi assim. Ele, sendo Deus, a gente lê lá em Filipenses capítulo 2, versículos 5 e seguintes, ele se rebaixou e se fez pobre, se fez capaz de chorar quando criança e também chorou pela humanidade sofredora. Ele se fez vulnerável por amor. E Jesus quer mostrar isso, que a nossa verdadeira felicidade está em amar. Essa passagem que, claro, tem um sentido para todos os cristãos católicos,
especialmente para nós que vivemos o carisma, mostra que a verdadeira felicidade está em viver aquilo para o qual fui criado para ser, e não na multiplicidade do ter, do poder e do prazer. Mas vejamos, olha, a pobreza que Jesus fala, que interessante, bem-aventurados os pobres, não, os discípulos, ele olha para os discípulos e diz, bem-aventurado vós, os pobres. A verdadeira pobreza de coração não se iguala a uma condição social, no sentido de não ter dinheiro. A verdadeira pobreza de coração se encontra nos discípulos que abandonaram tudo para seguir a Jesus. Estes são os verdadeiros pobres. Um dia, um bispo, não lembro, na biografia de São Francisco, não lembro especificamente qual passagem, mas ele dizia assim, Francisco, a tua pobreza é a mais radical, porque tu abandonou as riquezas que até os pobres querem buscar. É abandonar as riquezas que até os pobres querem buscar. Vejam, uma pobreza que não nasce de uma condição social, mas nasce de uma opção de não saciar o nosso eu com os poderes deste mundo. Vós, os discípulos, bem-aventurado vós, os pobres, porque vós é o reino de Deus. Aqueles que abandonam tudo. Pedro disse, Senhor, e nós, que abandonamos tudo para te seguir, o que ganharemos? Ganharão 100 vezes mais, e com perseguições. E na vida eterna, ganharão 100 vezes mais aqui na terra, com perseguições, e no reino futuro a vida eterna. Vós é o reino dos céus. Bem-aventurado vós que tendes fome, sereis saciados. Aqueles que choram porque haverão de rir, quando os homens vos odiarem e vos expulsarem, porque é assim que eles tratavam os profetas. Nos faz lembrar daquela passagem magnânima, Lucas capítulo 2, o canto de Maria, porque derrubou os poderosos de seus tronos e elevou os humildes. Esses que têm fome, esses que são frágeis, serão elevados pelo próprio Deus. Na sua condição miserável, se a sociedade os fez assim, se eles optaram por viver assim, no caso, dois casos diferentes, né? Sociedade que infelizmente, acaba reprimindo e marginalizando uma determinada porção de homens que têm uma dignidade, são filhos de Deus. Ou outros casos, pessoas que optam livremente por viver uma pobreza de coração. Esses sofrem, mas no reino dos céus, eles serão saciados pelo próprio Deus. Não pelas potências humanas, não serão saciados simplesmente pelaquela capacidade de retribuir, de conquistar aquilo com sua própria força. Ou seja, uma resposta meramente humana. Mas o próprio Deus será o seu consolo. Em Isaías, se não me engano, fala que o próprio Senhor enxugará todas as lágrimas. Imagina que dia glorioso, não é? Vejamos, e na última bem-aventurança ele fala que são felizes aqueles que são perseguidos pelo reino dos céus. E aí ele compara os seus discípulos com os profetas. Os profetas recebiam um chamado radical de Deus. Seduziste-me, Senhor, Jeremias fala, né? E eu me deixei seduzir. Tua palavra é como um fogo abrasador dentro de mim. Então, os profetas sentiam essa vocação dentro do seu coração. Ou seja, não era somente um cristianismo, os profetas eram judeus, né? Não era simplesmente um judaísmo, uma religião imposta pela sua cultura, não. Eles sentiam esse chamado. E, portanto, eles tinham que realizar a vontade de Deus. Jeremias diz, ó, tomei a tua palavra, pá, na minha boca ela era doce como mel, mas no meu estômago se tornou como um fel. A palavra de Deus que a gente escuta com muita alegria, às vezes tem consequências grandes na nossa vida, de sofrimento, de perseguições, no caso de Jeremias, né? Foi perseguido porque falava a verdade, a vontade de Deus, de tal modo de que os reis lhe perseguiam, o povo lhe perseguia, ele continuava anunciando, olha, vocês estão sendo infiéis, Jerusalém vai ser destruída, pá. E as pessoas, calem a boca, porque tu só profetiza desgraça. A palavra de Deus que caía no coração, na boca de Jeremias como um mel, no seu estômago parecia um fel. Nós somos assim também, meus irmãos, minhas irmãs. A palavra de Deus, quando nós escutamos, nós acolhemos ela com alegria. E muitas vezes as consequências que ela tem pela nossa fidelidade, às vezes podem parecer revestir-se de morte, mas bem-aventurada a cruz do Senhor, que se torna para nós a necessidade da graça de Deus para continuarmos. Se os bons combates eu não combater, meus irmãos, minha coroa não conquistarei. Essa é a verdade cristã. O caminho cristão ele não é um caminho de prazeres, é um caminho de cruz. E nós não podemos tirar a cruz do nosso caminho. Nós não podemos anular a cruz do nosso caminho, porque é na cruz que se encontra o abandonado. O abandonado que clama por ressurreição, o abandonado que clama pelo encontro do ressuscitado dentro do nosso coração. Portanto, nós não podemos fugir da cruz. Nós, pelo contrário, devemos ir ao encontro da cruz.
Nós não queremos escutar esses ais, ou seja, essas quase maldições. Ai de vós ricos, porque colocam toda a sua confiança no ter. Já tendes as vossas consolações. Como uma pessoa que é avarenta, que não sabe partilhar, ela pode pedir a Deus alguma coisa, meus irmãos, sabendo que nega ela mesma tantas coisas aos abandonados. Ai de vós que já tendes em fartura, porque vocês passarão fome, não gozarão da felicidade eterna. Ai de vós que já rirdes aqui na terra, que já tendes a multiplicidade dos prazeres aqui, não conhecerão a consolação que vem do alto. Não porque Deus não dê, mas porque Deus dará e você não reconhecerá. Você passará direto, a graça passará direto. Ai de vós quando todos os elogiam. E aqui, meus irmãos, vejamos. Se todas as pessoas nos elogiam, os justos e os injustos, quer dizer que talvez o nosso cristianismo seja um cristianismo de agradar as pessoas e não tanto um cristianismo de fidelidade a Deus. Vejamos, o cristão não é aquele que busca a cruz. A cruz ela é consequência da vida do cristão, assim como foi para Jesus. Jesus não buscou a cruz. Jesus buscou realizar a vontade de Deus. Romano Guardini, um alemão que teve grande influência na igreja na década de 60, ele fala, olha, nós poderíamos imaginar se os judeus tivessem acolhido a mensagem de Jesus, olha que coisa maravilhosa. Ele seria como aquele grande patriarca, ele não precisaria ter morrido para realizar a vontade de Deus. Mas essa não é a verdade. A verdade é que ele pregou, ele falou, não acolheu, não foi acolhido, mas ele não desistiu de falar a verdade, e portanto foi morto. Então, a cruz foi necessária, não foi de uma necessidade, a gente pode dizer que a cruz não foi uma necessidade hipotética, ou seja, não era uma necessidade absoluta, como se Deus tivesse já predestinado o filho para morrer, porque Deus é um Deus cruel. Não, não. Foi uma necessidade real. Necessidade real porque a realidade da pregação do Evangelho levou Jesus para a cruz, como consequência. Ai de vós se todos vos elogiarem, não abraça a cruz. Não viveu um verdadeiro profetismo, não sentiu a voz de Deus queimar em seu coração. Deus nos livre, meus irmãos, minhas irmãs, escutar estes ais. Deus nos livre. Ai de vós que buscai as riquezas, ai de vós que se procurai os prazeres, ai de vós que agora rirdes procurando os prazeres, ai de vós que querem ter influência neste mundo, ai de vós que querem só os elogios, que procuram somente os cargos, os poderes, a fama. Não, Deus me livre. Ai de vós. Pelo contrário, nós buscamos o caminho da cruz. Nós buscamos a verdadeira face de Deus, escondida nos abandonados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.